Olá, nós somos do canal Coexistindo Espiritualizando e hoje vamos trazer três poemas de Álvares de Azevedo. Por que três poemas? Porque um é um soneto, que é um poema razoavelmente pequeno. O primeiro ele colocou duas letras e não terminou assim a palavra, colocou reticência. Ele colocou a ter, o primeiro poema. O segundo chama-se soneto. E o terceiro ele colocou apenas a letra C e reticências. Então Álvares de Azevedo, como eu falei desde o princípio, e começamos a ler sobre ele, saber sobre ele, a gente sentiu que a poesia de Álvares de Azevedo ela é bem diferenciada das outras pessoas, dos outros poetas, dos quais nós já falamos aqui nesse canal. Então, ele dedicou esse poema para alguém, mas essa pessoa talvez fosse conhecida, ou talvez ele não quisesse que a pessoa soubesse do poema que tinha sido dedicado a essa pessoa, ou inspirado por essa pessoa, e ele colocou só as duas primeiras letras e reticência. Então, é interessante. Eu nunca vi tantos poemas com títulos de letras assim. Por uma letra, não terminar o nome por reticência. Ele tem alguns poemas assim. Na verdade, ele tem esses dois poemas que ele não quis evidenciar o nome da pessoa ou do acontecimento no qual ele estava narrando. Então o poema diz o seguinte: no primeiro ele colocou, como sempre, ele põe uma antífona. Os poemas de Álvares de Azevedo, Castro Alves, ele sempre põe antes de cada poema um trecho de alguma coisa, ou sendo deles mesmos, ou de algum filósofo, ou de um outro poeta que eles admiravam. Então esse aqui, ele diz o seguinte: Até é o nome do poema. No amor basta uma noite para fazer de um homem um Deus. Propércio. Com certeza deve ser de algum filósofo que ele gostava. E o poema tem essas letras A e T, ambos com letras maiúsculas. É interessante notar isso, né? Porque pode ser dois nomes, ou pode ser simplesmente uma frase à tarde, à tua, ou... Enfim, não adianta especular, porque se em tantos séculos, em praticamente 2 séculos, não se descobriu sobre os poemas e as dedicatórias dos poemas de Álvares de Azevedo, não serei eu, com a minha modéstia, inteligência, que irei descobri-lo. Gostaria muito. Confesso que gostaria muito de saber por que esses poemas foram escritos dessa maneira e para quem ele os dedicou, porque eu acho bonito. Então vamos lá. Amoroso palor meu rosto inunda, mórbida languidez me banha os olhos, ardem sem sono as pálpebras doridas, convulsivo tremor meu corpo vibra. Quanto sofro por ti, nas longas noites adoeço de amor e de desejos, e nos meus sonhos desmaiando passa a imagem voluptuosa da aventura. Eu sinto-a de paixão encher-me a brisa, embalsamar a noite e o céu sem nuvens.
e ela mesma suave descorando os alvacentos véus soltar do colo, cheirosas flores desparzir sorrindo da mágica cintura. Sinto na fronte pétalas de flores, sinto-as nos lábios e de amor suspiro. Mas flores e perfumes embriagam, e no fogo da febre e em meu delírio embebem na minha alma enamorada delicioso veneno. Estrela de mistério em tua fronte, os céus revela e mostra-me na terra, como um anjo que dorme a tua imagem. E teus encantos onde amor estende, nessa morena tez a cor de rosa. Meu amor, minha vida, eu sofro tanto. O fogo dos teus olhos me fascina. O langor de teus olhos me enlanguece. Cada suspiro que te abala o seio vem no meu peito enlouquecer minha alma. Muito profundo os poemas de Álvares de Azevedo. Ah, vem, pálida virgem, se tens pena de quem morre por ti e morre amando. Dá vida em teu alento a minha vida. Une nos lábios meus minha alma a tua. Eu quero ao pé de ti sentir o mundo. Na tua alma infantil, tua fronte, beijar a luz de Deus nos teus suspiros, sentir as vibrações do paraíso e a teus pés de joelho crer ainda que não mente o amor que me anjo inspira, que eu possa na tua alma ser ditoso, beijar-te nos cabelos soluçando, e no teu seio ser feliz morrendo. Dezembro 1851. Então, assim, é um poema extremamente romântico, extremamente derramado. É um poema do qual a pessoa que foi merecedora teve muita sorte, recebeu um poema tão delicioso, tão cativante, encantador de Álvares de Azevedo, que era admirado sobretudo por Castro Alves. Ele era um dos ídolos de Castro Alves, e talvez esse fervor que ele tinha, essa jovialidade que ele tinha nos seus sentimentos, encantasse mesmo as pessoas. Até hoje, Álvares de Azevedo é um dos poetas mais procurados, mais lidos, como eu já falei aqui. Ele já houve peça de teatro com a sua obra. Ele já foi representado no teatro de maneira assim exuberante, por pessoas que, quando fizeram a peça em homenagem a ele, não era apenas porque era um bom texto, era porque todas as pessoas que participaram desse projeto eram apaixonadas pela obra de Álvares de Azevedo. Inclusive o ator principal da peça, que fazia o papel de Álvares de Azevedo, ele até hoje ele se diz um ser encantado pela obra desse rapaz, né? Desse grande escritor que desencarnou com apenas 21 anos de idade e deixou uma obra maravilhosa que a gente lê e a gente se encanta. Então tem mais um que eu falei que seriam 3 poemas, porque um deles é pequeno e eu acho que vale a pena a gente ler. Chama-se Soneto. Pálida a luz da lâmpada sombria sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas,
no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então, assim, ele era fantástico, com as suas rimas ricas, com a sua maneira de falar desse amor que ele se deixava, ao meu ver, ele se deixava aprofundar demais nos sentimentos, para disso ele se derramar em poesias. Era uma alma de uma sensibilidade extraordinária. Então ele não fazia nos seus poemas, não o vejo chorando para ser correspondido. Vejo derramando o seu amor, o seu sentimento. É claro que na maioria das vezes, alguns desses poetas, tiveram algumas frustrações, não tiveram sorte de ter sua amada. Quem não conhece, ou quem conhece a história de Olavo Bilac, ele nunca ficou com a mulher que ele amava. Eu já falei nesse canal sobre ele. Mas assim, os poemas de Olavo Bilac são verdadeiras pérolas. Mas ele não teve a sorte de ficar com a mulher amada, nem por um minuto que fosse. Castro Alves, ele viveu com Eugênia Câmara uma boa temporada, alguns anos com a Eugênia. Depois eles se separaram, mas no caso de alguns poetas, eles apenas fizeram os poemas para suas amadas, suas musas, como eles chamam, mas não teve, a maioria deles não foi correspondido, ou quando era correspondido tinha algum problema familiar que impedia aquele relacionamento. E eram tempos difíceis, né? Eram tempos muito sombrios, o Brasil atravessava esses tempos. E esses poetas não tinham outra maneira de falar sobre isso, a não ser usando sua poesia. E à noite, né, na boemia, eles participavam dos seus saraus, falavam sobre política, falavam sobre a libertação dos escravos e falavam sobre amor. Então, o que mais falava e defendia a igualdade entre classes sociais era Castro Alves. Mas ambos estudaram direito, né? Era uma profissão que as pessoas nessa época procuravam muito estudar. E Álvares de Azevedo estudou direito. Eu não sei por quanto tempo, ainda não encontrei essa informação, mas ele era uma pessoa muito apaixonante. A sua inteligência era apaixonante, a sua poesia também. Ele escrevia, a gente sente que ele escrevia de maneira muito profunda esses poemas. Então tem um outro que tem apenas a letra C e reticências. Esse devia ser o nome de uma pessoa que ele não quis que ninguém soubesse. Então aqui ele começa com um trecho de Godin que diz o seguinte: não tremas, que este olhar, este abraço te digam o que é inefável. Abandonar-se sem receio, inebriar-se de uma voluptuosidade que deve ser eterna. Godin Faust. Então vamos ao poema. Sim, coroemos as noites com as rosas dos Himeneu. Entre flores de laranja, serás minha e serei teu. Sim, quero em leito de flores tuas mãos dentro das minhas, mas os círios dos amores sejam só as estrelinhas. Por incenso os teus perfumes, suspiros por oração,
e por lágrimas somente, as lágrimas da paixão. Dos véus da noiva só tenhas, dos cílios o negro véu, basta do colo o cetim para as madonas do céu. Eu soltarei os cabelos, quero em teu colo sonhar, hei de embalar-te do leito, seja lâmpada o luar. Sim, coroemos as noites da laranjeira com a flor, adormeçamos num templo, mas seja o templo do amor. É doce amar como os anjos da ventura no Himeneu, minha noiva ou minha amante, vem dormir no peito meu. Dá-me um beijo e abre teus olhos por entre esse úmido véu. Se na terra és minha amante, és a minha alma no céu. Muito bonito esse poema que ele fez, que se chama Ser. Deve ser para alguma pessoa. Muitas vezes esses poetas tinham seus encantos com mulheres já casadas, mulheres de homens poderosos, mulheres até muitas vezes mais velhas que eles. Então, eles escreviam de maneira meio com uma certa incógnita, para ninguém desconfiar. Eles tinham suas musas, faziam delas sua inspiração para continuar escrevendo, e Álvares de Azevedo não era diferente. Ele gostava muito de fazer os seus poemas românticos, era sua vida, era a poesia. Embora estudasse direito e quisesse seguir em frente a carreira como advogado, porém ele tinha uma certa obsessão pela morte. Embora amasse sua mãe, seus irmãos, ele tinha essa obsessão pela morte, pela poesia, pela morte, pelas virgens, pelas suas musas, as quais eles escolhiam quem eram suas musas e quem não eram. E enfim, essa é a obra de Álvares de Azevedo, um jovem de 21 anos que morreu muito precocemente, que tinha muita coisa para dar, muita coisa para oferecer, muita literatura tinha dentro desse rapaz, muita sabedoria, uma certa espiritualidade. Talvez ele sentisse que essa atmosfera aqui já não fosse mais tão apropriada para ele. E era uma pessoa que tinha assim um certo conhecimento da vida, das coisas, dos amores. Ele era uma pessoa de uma cabeça que parecia não ter apenas 21 anos. Na verdade, quando ele escreveu alguns desses versos, desses poemas, ele escreveu antes dos 21. Ele morreu aos 21 anos. Então, isso quer dizer que essa inteligência, essa coisa amadurecida, essa poética dele, profunda, já era de muito tempo, já vinha da adolescência ou talvez da infância. Então ele foi um poeta bem precoce. Aí chega aos 21 anos e ele desencarna, mas já deixou pessoas como Castro Alves como admiradores da sua obra. Então, assim, gostaria que você lesse mais um pouco desse poeta tão extraordinário que é Álvares de Azevedo, conhecesse mais sua obra. É interessante que a gente se debruce um pouco. O Brasil, o mundo está precisando muito de amor, de poesia, de coisas que tragam encantamento, que tragam magia para a nossa alma, para que possamos realmente termos sustentação, termos forças para viver, termos aquela vontade de mudar as coisas que não estão indo bem,
transformá-las em coisas melhores. Era assim que esses poetas imaginavam, que eles pensavam, eles sonhavam com a libertação dos escravos, que chegou a acontecer. Muitos não alcançaram, porque morreram muito jovens. Também demorou muito, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. Mas esses poetas já cantavam isso, já idealizavam isso, já se reuniam para conseguir transformar o Brasil numa república. E isso assim é muito interessante que aconteça, que tenha acontecido, não que aconteça. Agora precisamos de outras libertações. O Brasil está precisando ainda, quiçá um Castro Alves, quiçá um Álvares de Azevedo e outros tantos poetas que lutaram pela liberdade do seu povo, pela igualdade, né? Que quiçá eles estivessem aqui. Nós ainda precisamos muito, o mundo está muito carente de coisas belas, né? A gente vê algumas coisas assim, mas que não são tão encantadoras quanto na época de épocas passadas. Eu particularmente gosto da poesia moderna, mas eu nunca deixo de lado a poesia do romantismo, arcadismo, todos esses movimentos culturais que tiveram, o modernismo também, né? Quando teve um movimento no modernismo com as artes plásticas, com a poesia de Drummond, e depois foi vindo outras e outras pessoas. Veio uma Cecília Meirelles, que já trouxe a metafísica para que nós pudéssemos despertar um pouco, que nós somos realmente seres, não somos apenas um bolo de carne andante, nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um poder maior, uma entidade maior que nos sustenta, que nós não sabemos quem é, o que é, mas sabemos que estamos aqui e que chegará um momento em que ele vai colher suas flores, que ele vai dizer assim, chegou tua hora, e nós precisamos passar para esse outro lugar. Não sabemos se é em cima, se é embaixo, se é do lado, nós não temos essa certeza. Nós apenas existimos e sabemos que devemos sempre ser e fazer o melhor. Então era isso que eu tinha para hoje. Deixe a sua inscrição no canal, deixe sua sugestão, fale sobre o vídeo de hoje, sobre os poemas de Álvares de Azevedo, o que você gosta mais, o que você não gosta. Enfim, eu espero que você realmente goste desse poema de Álvares de Azevedo. Era isso que tinha para hoje. E valeu, até a próxima.